Boa noite, turma de Radiologia 14. Desta vez vamos falar um pouquinho sobre a formação de imagens relacionada aos exames radiográficos. Então, pessoal, para a gente ter uma formação de imagem ou o exame radiográfico em mão após ser realizada uma radiografia, nós precisamos de alguns componentes específicos, além do processo físico da produção de raio-x, claro, que essa interação das radiações ionizantes com o paciente é necessário que a gente tenha um receptor de imagem. Então, a gente observa aqui três tipos de detecção para a gente poder ter a imagem radiográfica final, ou seja, o resultado final do exame. Temos a radiologia convencional, está relacionada ao início de todas as coisas e ainda, muito utilizada hoje nos nossos dias. A radiologia convencional, ela não caiu em desuso, apesar da evolução da tecnologia, porque a gente já tem aí a digital com CR e a digital de campo total. Então, a gente traz aí, no sistema convencional, a gente precisa do chassi, ecrã, filme e químico. A evolução fez com que as coisas melhorassem e aí veio o digital com CR, que agora elimina os anteriores da convencional, substitui o chassi pelo cassete e a gente tem aí no digital de CR o cassete e a película intensificadora. Mais um pouquinho à frente, o que a gente tem hoje de top no mercado para os equipamentos de raio-x são os equipamentos digitais, que eles já vêm digitalizado de fábrica. Então, a gente tem o equipamento digital de campo total, que é chamado DR. Então, é o que a gente tem de top hoje no mercado. Na radiologia digital, todos os itens do CR, do convencional, também é eliminado. Então, hoje nós temos essas modalidades para obter a imagem radiográfica. A primeira é a modalidade da radiologia convencional, que é necessário o chassi ecrãs, filme químico, para você trabalhar e ter o resultado da radiografia, do exame do paciente. Na radiologia digital por CR, número 2, a gente precisa do cassete com a película intensificadora, mais a máquina do CR para fazer a leitura e captar eletronicamente a imagem que está armazenada na película intensificadora. E o sistema 3, já o raio-x digital, que é o DR, da radiologia direta. Bem, eis a pergunta: o que é um chassi? Então, a gente já tem aqui na imagem mostrando vários tamanhos de chassis, e para cada tamanho de chassi tem o seu tamanho de filme específico. Aqui é um outro modelo de chassi, a gente observa. Aqui também são chassis. Vai depender da marca e do fabricante, vai mudar um pouquinho em relação aí de cor, mas suas características e aspectos são bem assim similares. Então, esses chassis, ele tem uma função que é proteger e sustentar o filme de raio-x dentro da sua estrutura física. Por que ele protege? Porque ele é vedado a entrada de luz para que a película de filme que estiver aqui dentro não seja exposta à iluminação, porque se esse filme for exposto à luz, ele queima, ele vela. Então, mais uma parte dessa estrutura aqui, de um tipo de filme, que ele é flexível e maleável, é totalmente diferente do chassi que a gente acabou de falar. Mas esse filme, o filme radiográfico da radiologia odontológica, é utilizado para radiografia intrabucal, porque o filme é colocado dentro da boca e serve para fazer as radiografias
periapical interproximal dos dentes. Então, mais uma vez, lembrando aqui que no sistema digital não se usa chassis, mas se usa o cassete. O cassete tem uma película intensificadora dentro dele e é feita uma leitura em uma máquina chamada CR. Então, como o chassi ele necessita do ecrã para sua utilização e o ecrã do chassi. Então, um conjunto para trabalhar aí ecrã, chassi e filme para obter uma imagem latente e depois ela ser processada para ter uma radiografia em mão. Os ecrãs, eles são muito importantes e ele tem a função de receber os raios-x e converter esses raios-x em uma luz visível, que ele recebe, converte e vai impressionar o filme que está dentro do chassi. Então, esse ecrã, ele também tem um papel importante, porque ele vai reduzir a dose de radiação no paciente, vai trazer aí uma minimização também e movimentação de estrutura ou movimentação do paciente no momento da radiografia. E esses ecrãs eles são muito conhecidos como telas intensificadoras ou chamadas de telas intensificadoras, porque ele recebe, converte e impressiona o filme radiográfico. A base do ecrã são praticamente essas estruturas aqui. A base, que geralmente é a estrutura base feita de plástico. Após a base, tem uma camada fluorescente e uma camada final que vai proteger as anteriores. Então, nós temos aqui uma ilustração de uma estrutura básica do ecrã. Então, a gente observa que ela tem uma base principal, que é a parte preta, essa base geralmente de plástico. Depois ela vem com uma camada refletora ou absorvente, a camada fluorescente e vem uma película protetora. E o ecrã ele é representado de uma forma fina, é um material plástico maleável que não pode ser dobrado, quebrado e fica dentro, na verdade ele vem separado, só que ele é fabricado para você colocar dentro do chassi. Então aqui mostra uma parte de um ecrã dentro do seu envelope de papel protegido. Então, você tira o ecrã que está aqui dentro e coloca dentro do chassi. Então, esse ecrã, ele vem com duas partes, que é colocada em cada lado do chassi, tanto de um lado quanto do outro aqui dentro do chassi. Então, esse material fluorescente do ecrã, ele tem a propriedade de emitir luz quando é irradiado. E a luz, ele vai impressionar o filme radiográfico, deixando ali naquele filme a imagem latente da estrutura que foi radiografada. Ainda sobre o ecrã, nós vamos falar aqui dos passos de função desse ecrã. Ele tem a função de absorver, converter e emitir. Quando a gente fala de absorver, é porque ele absorve os fótons de raio-x que é impresso, que incide nele. Depois que ele absorve esses fótons de raio-x, ele converte toda essa energia que ele está recebendo em fótons de luz, através de um processo de luminescência. Então, esses fótons de luz, nesse processo de luminescência, vai emitir no filme radiográfico, aí vem a emissão. Ele emite e vai expor a película, formando a imagem latente no filme que está dentro do chassi. Então, vamos ver que na mamografia, o ecrã mamográfico, ele
utilizado somente uma parte do ecrã, porque é diferente do chassis e os ecrãs de raio-x no geral. Então, o ecrã para raio-x geral, você utiliza dois ecrãs, um de cada lado do chassis. E na mamografia, você vai utilizar somente um ecrã, justamente para evitar a impressão dupla da imagem da mama na película do filme radiográfico. Então, isso não acontece no raio-x geral, mas na mamografia pode ocorrer. Então, o ecrã na mamografia é um só e nos raios-x geral dois ecrãs, um de cada lado do chassis. Então, nós já falamos do chassis, já falamos do ecrã e agora vamos falar um pouquinho do filme. Então, a gente precisa desses componentes como estruturas para obtenção da imagem radiográfica. Então, o filme ele é um conversor de imagem que vai converter a luz em diversos tons de cinza. E a estrutura básica dessa película de filme usada nas radiografias, ela é composta de base, emulsão e camada protetora. Então, a gente tem aqui 3 caixas de tamanhos diferentes, mostrando como esses filmes eles vêm. Então, eles vêm dentro de uma caixa completamente vedado a entrada de luz, e essa caixa só pode ser aberta dentro da câmara escura para que não venha a velar ou queimar 100 películas de filme radiográfico que tem dentro de cada caixa. Então, como a gente falou que o filme ele tem a base, a emulsão e a camada protetora, então a gente tem uma representação básica aqui de como é o filme. Então, sendo a base essa parte aqui em vermelho, dos dois lados tem a emulsão e a camada protetora, dos dois lados da base, porque a gente não tem como escolher o lado de colocar o filme, ele pode ser colocado de qualquer lado dentro do chassis. Então, na radiologia convencional, para você fazer um raio-x, você vai precisar do chassis, do ecrã e da película de filme radiográfico. Fez um raio-x para você obter a imagem, o exame, né, final, a radiografia em sua mão, você precisa agora das substâncias químicas para fazer o processamento da revelação daquele filme. Então, nesse processamento manual ou automatizado, que existe 2 tipos de processamento, na radiologia convencional a gente tem o processamento manual e o processamento automático. Nesses 2 tipos de processamentos, usa os químicos, que são os revelador e fixador. Então, a função do revelador é fazer o que? Ele vai transformar uma imagem que está latente, que está invisível, naquela película de filme dentro do chassis, que foi impressionada pelo ecrã, convertendo, né, os raios-x, impressionando aquela película e tendo ali aquela imagem que não está visível. Agora, essa solução química, que é o revelador, vai transformar essa imagem em uma imagem visível. Então, ela tem a função, na verdade, o revelador, ele tem essa função de provocar também o enegrecimento proporcional do filme relativo às regiões que foram expostas. Então, o revelador, ele já revela a imagem, amolecendo a parte da gelatina do filme e depois ele começa a expor a estrutura que foi radiografada.
Então, na mistura de preparo do revelador, a gente tem três partes: a parte A parte B e a parte C. Esses três itens são misturados em um recipiente chamado tanque e são utilizados no processo da revelação da imagem radiográfica. Então, falamos do revelador e agora vamos falar um pouquinho do fixador. Depois que o químico revelador ele cumpre o seu papel de amolecer a parte gelatinosa e expor a imagem latente, a gente tem agora aí a função do fixador, que vai interromper o processo da revelação, retirar os excessos de haletos de prata que não foram expostos à radiação e começa a endurecer a emulsão. Então, aquela parte da emulsão gelatinosa que tinha sido amolecida pelo revelador, agora vai ser endurecida pelo fixador. Então, essas coberturas de gelatina, elas são endurecidas para poder fazer com que o filme resista, né, a arranhões e possa ser secado com ar quente. Então, aí é o processo da fixação, porque as coberturas da gelatina, elas precisam ser endurecidas para que o filme resista justamente a qualquer tipo de dano. Então, sobre o preparo dessas soluções químicas, tanto do fixador quanto do revelador, é importante a gente saber que é necessário fazer um bom e correto preparo dessas soluções para que você tenha um resultado excelente no momento da revelação da sua radiografia. Então, um dos critérios é fazer uma rotina, né, rigorosa de limpeza dessa processadora, principalmente da água, e proceder conforme a recomendação do fabricante no preparo dessas soluções químicas. Relacionado ao preparo dos químicos, é importante, né, para a segurança de quem está preparando essas substâncias, porque elas são químicas, elas são tóxicas. Você tá com uma roupa adequada, não uma roupa do dia a dia de trabalho, mas é interessante ter uma roupa separada só para fazer o preparo, né, e a confecção desses químicos. Usar luvas, usar máscara, porque o cheiro é muito intenso e pode causar algum tipo de irritação. Então, aí mostra os tambores no momento da mistura dos itens, né? Do revelador, que são 3, e do fixador, que são 2 itens. Então, se você faz uma boa radiografia, você usa um bom posicionamento, filme e chassis todos de tamanho correto e usa uma boa técnica para fazer uma radiografia, você precisa ainda entender que para a qualidade final desse exame ela ser boa, tem esse conjunto do processamento. Então, esse químico de revelador, fixador, ele precisa estar com boa qualidade e em boas condições ainda de uso. E um dos processos interessantes que o técnico tem que entender que são os cuidados básicos com a processadora. E dentre esses cuidados básicos, a gente segue aqui com algumas orientações, justamente na parte da limpeza dessa processadora. Tem que lavar e remover o tanque de água diariamente. Então, a gente tem na processadora 3 tanques, um de revelador, outro com fixador e o outro com a água, porque no processamento automático segue-se algumas etapas nesse processo de revelação. Então, a gente usa o revelador primeiro,
depois o fixador e posterior a isso a lavagem final. Depois que o filme ele passa pela lavagem, aí ele vai para a parte de secagem. Então é revelar, fixar, lavar e secar. Então precisa que a água do tanque ela seja trocada diariamente para que esteja limpa. Durante a semana você vai usar a processadora fazendo os processamentos dos filmes, dos exames que foram feitos, mas uma vez por semana tem que ser lavada, tem que tirar todos os rolos de compressão dos hackers, deixar os tanques limpos, livres dos químicos e depois você coloca novamente o químico. Se tiver necessidade, você vai completar o químico nesse tanque da processadora. Se não tiver no nível correto, por exemplo, o revelador, você completa. Ou o fixador. E se tiver a necessidade de fazer a troca completa dos químicos, aí tem que fazer uma nova confecção da quantidade total de químico que precisa ser colocado nos tambores e fazer esse processo, sendo que a processadora ela tem que ser totalmente lavada e está totalmente limpa. Então, para que você tenha sucesso na sua rotina diária de trabalho, porque não adianta fazer os exames com um bom posicionamento, com uma boa técnica, e aí você perder esse exame no momento do processamento. Então, a gente tem algumas orientações de início, né, de turno, jornada de trabalho daquele dia que você for trabalhar, tem algumas orientações que devem ser seguidas, principalmente para que a processadora funcione corretamente e você não seja pego de surpresa. Então, da mesma forma que você deve seguir uma rotina de trabalho de início de expediente, existe uma rotina para o término do expediente, que é necessário você fazer algumas observações relacionadas à processadora para que ela, no outro dia que você for trabalhar, ou um colega de trabalho for assumir o plantão, ela esteja funcionando de forma adequada e correta. Então, segue aí uma listinha básica de algumas orientações. Pessoal, chegamos no finalzinho aqui da nossa aula sobre formação de imagem. Não deixe de revisar aí na sua casa esta aula, dê uma lida para responder às atividades. Então, revele essa capacidade de ser e fazer, fixando em sua mente o aprendizado adequado ao constante crescimento profissional que você precisará no seu dia a dia, tá? Tenham todos uma boa noite.